Meus queridos amigos, ainda estamos vivendo o clima natalino, que Jesus renasça no nosso coração. Nós hoje vamos falar através de uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, onde tem o título Os 500 da Galileia. Depois da crucificação do Mestre, diante de um clima tão negativo para os seus discípulos, tão apavorante, Jesus aparece a Madalena no domingo, quando ela vai ao seu sepulcro e encontra vazio. E ela volta a dizer aos seus discípulos, e Jesus aparece mais alguns dos seus discípulos, gerando um clima de mais confiança e também de alegria por aquele reencontro. E Pedro convida para todos voltarem a Cafarnaum, aonde retornariam seus trabalhos e unidos formariam o conjunto que iria propagar a boa nova, propagar o reino de Deus. E assim o fizeram, voltando a jogar suas redes no lago, a pescar, e sempre lembrando do Mestre amado, e à noite se reuniu para decidir como propagariam o Evangelho de Jesus. Em Cafarnaum existia uma comunidade de 505 centenas de pessoas que eram fiéis às pregações do Mestre. E esses nossos irmãos, cheios de saudade, procuravam seus discípulos, querendo reter as últimas palavras do Senhor. E todas as tardes se reuniam ao pé do monte para relembrar aqueles momentos inesquecíveis. E os seus discípulos também o acompanhavam. Mas naquela tarde, naquele dia, de um azul tão profundo, aonde todo o ambiente parecia representar os momentos em que o Mestre pregava ali ao pé do monte. E eles tinham por intuição, não é nem intuição, segundo Humberto de Campos, intuição são as minhas palavras. Eles dizem que por instinto, todos sentiam que o Mestre iria aparecer naquele dia, porque havia entre eles uma conversa que Jesus retornaria para se despedir. Então, aquela tarde maravilhosa, em que o astro-rei derramava sobre a montanha seus últimos raios, um perfume suave perpassava, trazido pelo vento, trazendo aroma do lago. As estrelas já começavam a aparecer e eles, depois da pregação de João, todos em prece, eram judeus, romanos, jovens, crianças, idosos, enfermos. Quando eles olharam para o cume do monte, era o Mestre. Era uma luminosidade tão grande, era o mesmo sorriso que ele tinha nas suas pregações. Houve um pranto geral. Os mais fortes se ajoelharam. E ele escuta Jesus falar, não com palavra articulada, mas na acústica da alma. Meus bem-amados. E Jesus vai descrevendo. Eu mandei os meus discípulos como ovelhas ao meio dos lobos. E peço que sigais, porque eles são semeadores, os discípulos, e vós, o fermento divino,
depois deles, é a vós que eu entrego a implantação do reino de Deus, a propagação da boa nova. E fala ao coração daqueles irmãos, sentidos, cheios de emoção naquela tarde inesquecível, dizendo que não vai ser fácil, que centenas de anos se passariam até que o seu reino fosse implantado na terra, mas que ele estaria ali, dando-vos a paz, dando a água viva, e que nos momentos de solidão, nos momentos difíceis, ele estaria presencialmente assistindo a todos. E quando eles fossem vencidos, quando eles tombassem através dos homens ainda infelizes, ele levantaria com suas próprias mãos. E Jesus vai tocando ao coração, cada um escuta de uma forma, cada um sente de uma forma, mas o júbilo era geral, até que eles percebem que o mestre está se elevando, que chega o momento da despedida e todos se abraçam. Tinha ricos, pobres, romanos, judeus, e os discípulos, que hoje são apóstolos, se congregam ao redor de Pedro, chorando de alegria. E eles não imaginavam que naquele dia inolvidável, o mestre estava entregando a esses 500 da Galileia, que depois dos seus apóstolos, discípulos e apóstolos, né, que depois foram apóstolos, era eles. E esses irmãos reencarnaram em todas as partes, em todos os países, em todas as condições sociais, políticas, religiosas, de diferente ordem, para propagar o reino de Deus. Em tarefas sacrificiais, muitas vezes desceram aos abismos, levando as magnificências do reino de Deus. Eles formam assim a caravana que jamais se dissolverá. Então, esses nossos irmãos estão espalhados por todo o planeta, até que a nossa terra possa se elevar a uma condição melhor. E Jesus a todos eles disse: bom ânimo. E assim que Jesus está dizendo para nós, nada de tristeza, mesmo com todas as dificuldades, coragem, bom ânimo, tudo passará, tudo venceremos, porque o nosso Pai assim o quer. Meus queridos amigos, desejo a todos um ano que se aproxima, um ano novo, cheio de realizações, de muita saúde e de muita paz. Fiquem com Deus. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me e acalma. Vem, Senhor Jesus, vem.
Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor.